Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar novamente sobre santidade, sexo antes do casamento, só que no contexto atual. Por que é tão difícil hoje em dia a gente entender isso que Deus colocou pra gente? Vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje novamente eu vou falar sobre santidade, que é sexo antes do casamento. Essa parte, da santidade, vocês me entenderam, tá, gente? E primeiro eu gostaria de te falar que se você não é inscrito no canal, olha o vento, Senhor, calma. Que se você não é inscrito no canal, se inscreva, comente, compartilhe esse canal, é muito importante para nós, tá bom? Então vamos lá. Gente, por que eu resolvi fazer 3 vídeos, na verdade, sobre esse tema? Porque nesse vídeo eu vou falar como foi difícil para mim entender quando eu não tinha essa revelação do Espírito Santo. Então, o que aconteceu? Quando eu era nova, eu devia ter uns 18 anos, eu tinha 2 amigas que começaram a frequentar a igreja e elas eram bem mais novas do que eu. Na época elas deviam ter uns 14 anos por aí. Elas começaram a chegar e falar assim, não, porque a gente quer casar em santidade, porque a gente não quer ter relação sexual antes do casamento e tal. E aí, gente, eu lembro que eu fiquei preocupada de verdade com elas. De verdade eu fiquei preocupada. Porque eu falei assim, gente, eu falava pra elas, meninas, vocês não podem estar falando uma coisa dessa. A gente tá num tempo diferente, sabe? Nós estamos vivendo outro tempo. Que é isso? A Bíblia... A pessoa nunca tinha lido a Bíblia, gente, não sabia nada, não sabia nem o que era a Bíblia. Aí eu falava, não, porque na Bíblia tem muitas coisas antigas. Tinha época que tinha homem que tinha um monte de mulher. Não pode, isso não é para os dias de hoje. Ai, gente do céu. Eu amo elas, tá? Elas vão comentar, elas estão na minha vida até hoje. E eu lembro que aquilo, de verdade, gente, eu tô falando do fundo do meu coração, aquilo eu achava que era completamente uma lavagem cerebral, eu achava que era uma imposição muito séria, sabe? E eu achava que não era nem bom pra pessoa. Eu falava, não, vocês não podem fazer isso e tal. Sobre esse contexto, o que eu gostaria de falar pra vocês? Que toda transformação, toda santidade genuína, tudo aquilo que Deus pede pra gente fazer, por quê? Gente, a criação do Senhor, ela é perfeita. Então, vamos à palavra de Deus. A palavra de Deus em Gênesis fala que Deus criou o homem e viu que não era bom que ele estivesse só e criou a mulher. E logo depois ele fala que o homem deixará a sua casa, se unirá à mulher e os dois serão uma só carne. Então, gente, esse contexto fala sobre o fato de o homem deixar a sua casa e ter um relacionamento com a mulher diante de Deus, aos olhos de Deus. E isso já envolve o contexto sexual, porque os dois se tornarão uma só carne. A palavra de Deus, ela é muito clara, porque mostra como o sexo envolve todas as áreas do nosso ser. Nós nos tornamos um com a pessoa. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, como eu já falei no primeiro vídeo. Mas é que isso é muito importante. Não tem como. Nós vivemos numa sociedade que, em todos os cantos, gente, a vulgarização da mulher, a banalização do sexo, em todo momento, a gente já nasce, nasce escutando músicas que falam sobre isso, vendo novelas, vendo TV que fala sobre isso. Então é uma cultura deste mundo que tenta nos mostrar que isso é bom, que isso é normal, que, sabe? E aí o Senhor vem contra, a palavra de Deus vem contra tudo isso. Porque vai falar sobre o que Ele criou, da forma que Ele criou. E tudo que Ele criou é perfeito. Mas, gente, para você saber disso e para você viver isso, você tem que ter uma experiência com o Espírito Santo. Toda transformação genuína, todo posicionamento, se ele não vir do Espírito Santo para você, ele não vai permanecer. Não adianta você crescer na igreja, não adianta você começar a frequentar a igreja e daí um pastor, um padre começar a falar que não pode e você falar assim, ai não, agora eu não vou fazer mais, ai não, agora eu acho que não pode. Não, você tem que buscar um relacionamento
relacionamento com Deus, você tem que buscar que o Espírito Santo te convença disso, para você poder permanecer nisso e depois colher os frutos disso. E depois, se você não sabe, assiste lá no primeiro vídeo que eu conto toda a história. Eu tive uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo e nós nos posicionamos em relação a isso. E aí, como isso era uma coisa que estava assim, realmente transformando a minha vida, foi uma decisão muito importante, eu compartilhava com as minhas amigas. E eu pude ver no rosto delas o mesmo espanto e a mesma preocupação que eu tive lá atrás. Porque elas não entendiam. E claro, né, muitas não entendem até hoje. Porque elas não tiveram essa experiência que eu tive. Elas não tiveram esse encontro que eu tive, essa certeza que eu tive da importância da santidade. Porque se você não tiver para você essa certeza, você não vai conseguir. Não adianta. E aí eu pude ver isso nelas, sabe, gente? Aquelas caras de espanto, de dó, de preocupação, mas eu me vi lá atrás, sabe? Eu vi que realmente elas estavam vivendo aquilo que eu vivi lá atrás. E isso me fez ter entendimento, ter paciência, mesmo com essas opiniões assim contrárias tacitamente, eu permanecer firme, porque eu tinha essa revelação da importância de aquilo só ia fazer bem para mim, né, para o meu relacionamento e para minha vida, não só para o meu relacionamento, mas para minha vida. E depois, o que eu gostaria de falar também é que assim, vou contar o testemunho, porque vão ser uma série de 3 testemunhos, e agora o testemunho da minha festa de casamento, porque eu acho que assim, a nossa vida com Deus, ela tem que ser vista pelos frutos, e a nossa santidade, ela gerou muitos frutos. O primeiro, como vocês sabem, foi a gente ter conseguido aquele apartamento de uma forma sobrenatural, e depois teve a questão da festa, porque a festa do nosso casamento, gente, ela foi 1000 vezes mais do que a gente poderia ter. Mas assim, é inexplicável. Gente, a gente ganhou tanta coisa, de parte da chácara, tudo, todos os fornecedores deram muito mais do que eu tinha contratado. Eu iria fazer uma festa super simplesinha e acabou sendo uma festa, assim, muito maior do que eu poderia sonhar. Cada detalhe, gente, eu ganhei vestido de noiva, eu ganhei tantas coisas, e eu vou deixar foto aqui da festa pra vocês. Gente, foi assim, foi tão especial, sabe? Foi tão maravilhoso. E é engraçado que assim, no momento da cerimônia, eu fiz um convite para Jesus. O primeiro convite que eu recebi, eu escrevi ao maior amor do mundo, Jesus Cristo. E eu deixei no altar da nossa cerimônia. E assim, todos os nossos amigos sentiram a presença de Deus naquele lugar, sabe? Não tinha como não sentir. E foi assim, mais um fruto de tudo isso que a gente viveu, de escolher viver a vontade de Deus, de escolher viver esses princípios que hoje parecem tão obsoletos, sabe? Parecem tão antigos, coisas que não parecem aplicáveis aos dias de hoje, mas são completamente aplicáveis. A vontade do Senhor, ela só tem como fazer bem para nós. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje, mais uma parte do meu testemunho, né, nesse contexto. Aí no próximo vídeo, gente, eu vou falar sobre o testemunho da nossa lua de mel, que também foi um testemunho incrível. E eu vou falar sobre um outro contexto da questão da santidade também. Mas é isso, espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Vem com a gente. Beijo, tchau. Eu só queria deixar claro que o Danilo chegou aqui, me desconcentrou. Eu não consigo ter tempo para fazer roteiro, gente. Eu não consigo porque é 2 crianças na quarentena, uma casa, olha, 1000 coisas, mas o Senhor tem honrado. É isso. Obrigado. Continuem persistentes, que depois que passar as coisas vão melhorar, gente. Continuem.